Tem se ouvido falar muito de um novo método no tratamento da obesidade, do estresse e de doenças crônicas de difícil solução, chamado desintoxicação orgânica. Médicos de renome internacional o estão utilizando em suas clínicas, com resultados surpreendentes. Aqui no Brasil, ele vem sendo aplicado pelo Retiro de Recuperação da Saúde, fundado em 1968, onde viemos entrevistar a senhora Catarina Walsbeck, fundadora e diretora da instituição. Dona Catarina, as suas clínicas aplicam a desintoxicação orgânica há quase 30 anos e, pelo que se ouve, com excelentes resultados. A senhora, sendo a fundadora, certamente é a pessoa mais indicada para responder as nossas perguntas. Então, o que é desintoxicação orgânica e que tipos de pessoas devem procurar esse tratamento? É um método europeu que visa induzir o organismo a purificar-se espontaneamente e visa também apoiá-lo nos seus esforços com estímulos naturais como termalterapia, cinesioterapia, massoterapia e medicamentos naturais. Quem deveria usar esse método são todas as pessoas do século XX e deveriam usá-lo regularmente uma vez por ano, porque todos estamos intoxicados, uns mais, outros menos. E como estaremos intoxicados? Como é que as toxinas entram no nosso organismo? Começa com a primeira fermentação da sua mamadeira de leite com açúcar. Dali para frente são os chocolates, são os pirulitos, são os alimentos completamente inadequados, com muitos condimentos, com excesso de sal, com frituras, fumo, café, álcool, drogas, abuso de medicamentos, radiações tóxicas, vida sedentária, estresse, agrotóxicos, aditivos químicos, sem falar dos poluentes no ar que respiramos todos os dias. E que prejuízos elas trazem à nossa saúde? Você pode ficar chocada, porque elas são realmente terríveis para o nosso organismo todo. Na realidade, pensando bem, eu não sei como é que nós ainda sobrevivemos com tanta intoxicação. Primeira coisa, há depósito de matérias tóxicas nos tecidos do organismo. Há também retenção de líquidos por causa do excesso de sal. Juntando tudo isso, você tem as suas células e os seus órgãos totalmente prejudicados no organismo inteiro. Há depósitos de matérias estranhas nas artérias e nas veias, o que dificulta a circulação. A viscosidade do sangue também aumenta e, com isso, há uma piora ainda dessa circulação sanguínea. Com isso, você se predispõe a uma arteriosclerose, ao infarto do miocárdio e outras coisas parecidas. As células são mal alimentadas e mal oxigenadas, já porque os glóbulos vermelhos, eles se tornam impermeáveis e o pulmão não é mais capaz de dar o oxigênio necessário a esses glóbulos vermelhos. E você sabe que células mal alimentadas e mal oxigenadas, elas dão lugar a mutações indesejáveis, como câncer, leucemia e assim por diante. É o que todos querem evitar. Há também, ao mesmo tempo, um ataque ao tecido ósseo. Então, daí vem a artrose, a osteoartrose, osteoporose, etc. E os depósitos nas articulações podem provocar irritações que acabam formando artrite, gota, etc. O sistema nervoso central, ele é irritado por essas toxinas a ponto de produzir angústia, agitação, insônia. Ou então, há um entorpecimento do sistema nervoso que produz desânimo, depressão ou comandos fracos aos órgãos e glândulas. O sistema imunológico, ele é rebaixado, deprimido de tal maneira que você fica com uma facilidade muito grande de produzir alergias ou de ter infecções. Na realidade, existem mais prejuízos ainda, mas na realidade, um corpo com essas toxinas todas, ele está realmente com as suas funções diminuídas e prejudicadas em todos os sentidos. E hoje já existem evidências palpáveis de que um organismo intoxicado dessa maneira, ele está muito mais predisposto a câncer, AIDS, etc., do que um organismo que tem uma imunologia em alta. Você compreende?
Mas se as toxinas fazem tão mal à nossa saúde, por que o nosso organismo não as expulsa? É o que ele pretende fazer o tempo todo. Ele está constantemente empenhado nisso. É por isso que de manhã, quando você acorda, você está com mau hálito, um gosto desagradável na boca e um cheiro desagradável na pele. Isso acontece porque durante a noite o seu organismo fez de tudo que pôde para expulsar essas toxinas. Mas acontece que ele não conseguiu expulsar muito, foi apenas uma pequena fração. E o resto ele vai acumulando nos tecidos, nas articulações, no sangue, etc. E com isso ele está constantemente esperando uma oportunidade de poder expelir essas toxinas, o que ele não consegue. Por quê? Porque em condições normais você está constantemente comendo e ele tem que digerir. E, portanto, ele não consegue expelir as toxinas como deve. Explica melhor, como é que isso acontece? É o seguinte, nosso organismo, para manter a vida, ele tem que exercer duas grandes funções. Uma seria a digestão e assimilação dos alimentos, que se chama anabolismo, e é um movimento de fora para dentro. A outra função é uma função chamada catabolismo, que seria a expulsão das toxinas de dentro para fora. E ele não consegue exercer as duas funções simultaneamente. Por isso, ele vai se ater mais à função de digerir, porque você está constantemente comendo e quando você come, ele tem que digerir o alimento que você engoliu, certo? Então ele está, como eu disse, constantemente esperando uma oportunidade de poder ficar livre desta função, desta tarefa de digerir e digerir constantemente para então proceder à desintoxicação orgânica. E somente quando nós o libertamos dessa tarefa de digerir sempre, é que ele consegue fazer isto. E é isso que nós procuramos fazer aqui. Inclusive, eu gostaria de apresentar a você uma pequena comparação, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Vamos imaginar uma dona de casa que tem 2 filhos e muito trabalho, um marido exigente e trabalha fora, então é uma rotina constante. As donas de casa sabem como é lavar louça, é sujar louça, é fazer compras, é guardar compras, é fazer comida, é desmanchar outra vez, é aquela coisa toda. É lava a roupa, passa a roupa, suja a roupa, então ela não sai daquela rotina nunca. De vez em quando, ela acha alguma coisa na casa dela que ela precisaria estar consertando. Por exemplo, um livro com o lombo meio estragado, uma almofada que está um pouco rasgada, um vaso quebrado, um abajur meio feio, e ela pensa, eu não quero jogar ainda, eu quero, mas agora não dá tempo. E ela põe dentro do armário, fecha a porta e diz, um dia, quando eu tiver tempo, eu vou pegar tudo aquilo e vou consertar ou jogar, etc. Quer dizer, vou sortir aquilo. E esse dia chega. A irmã dela aparece e diz assim, oi querida, eu vim aqui para pegar as crianças e levá-las para o clube o dia inteiro. A gente só volta à noite, tá bom? Assim você tem um sossego. E ela então, ai que coisa boa, tchau querida, tchau querido, tchau querida, um bom dia para você. E aí depois ela dá um suspiro e diz, ufa, agora sim. E imediatamente ela abre a porta do guarda-roupa e começa a tirar as coisas que estão lá dentro. E então ela vai jogar o que não presta e consertar o que ela ainda precisa. E é exatamente isto que o nosso corpo faz quando nós lhe damos essa folga. Quando ele não precisa digerir nutrição sem o trabalho digestivo. É isto que ele faz. Essa dieta parece milagrosa. E como é que ela é realizada? Ela proporciona nutrição sem digestão? Exatamente. É uma dieta, esse é o segredo da desintoxicação orgânica. É uma dieta líquida, que nós chamamos de jejum terapêutico, mas que na realidade não constitui um jejum completo. É uma abstenção de alimento sólido, abstenção voluntária. Isso é muito importante. Não pode nunca ser forçada, certo? Uma abstenção voluntária de alimento sólido e a introdução de uma nutrição balanceada por sucos de frutas frescas, vegetais, raízes, água de coco, chá com mel e caldo de verduras, que esse até é servido quente, certo?
e que proporciona justamente ao corpo essa pausa que ele quer ter. E as pessoas não sentem fome? Essa pergunta sempre é feita a mim, porque parece óbvio que uma pessoa que não come vai ficar com fome, né? Mas, por estranho que pareça, as pessoas não sentem fome alguma, a não ser em raríssimas exceções e, quando assim, somente no primeiro dia. Isso acontece porque, em primeiro lugar, a dieta é muito nutritiva. Ela dá nutrição completa, por alguns dias pelo menos. E o segundo, as pessoas não sentem fome porque o nosso estômago produz ácido clorídrico, que é o responsável pela fome, quando recebe alimento sólido que ele precisa digerir. Porque ele precisa do ácido clorídrico para digerir o alimento sólido. Quando não vem alimento sólido, ele imediatamente cessa a sua produção de ácido clorídrico e não há sensação de fome. Puxa, isso é incrível. É só experimentar. Olha que eu vou fazê-lo, hein? É. E por quantos dias uma pessoa consegue ficar nessa dieta líquida? Depende do caso, depende da pessoa e daquilo que nós queremos tratar. Algumas pessoas já se beneficiam bastante com jejum terapêutico de 2 ou 3 dias. Outras devem ficar 21 dias, ou eu diria assim, o período ideal para quem faz ao menos pela primeira vez seria de 21 dias realmente. Tivemos alguns casos também que ficaram 90 dias, 3 meses fazendo somente regime de sucos. E um caso recorde de 160 dias. 160 dias? Como que a pessoa aguentou 160 dias? Aguentou muito bem. Era um homem obeso e muito doente, que estava se preparando para uma cirurgia muito necessária, inclusive bastante delicada, e que quase não andava mais. No final dos 160 dias, ele tinha perdido 1/3 do seu peso original, andava 12 quilômetros por dia e os seus exames de laboratório estavam perfeitos. Inclusive, eles indicavam uma melhora do seu sistema imunológico em 32%. E a cirurgia foi um êxito total e demorou a metade do tempo previsto pelos médicos, por causa do seu bom estado imunológico. Puxa vida. Então parece que a desintoxicação orgânica funciona bem para quem quer perder peso. Funciona muito bem. Eu diria que é até o problema de saúde mais indicado. A maioria das pessoas vem com esse problema. Digamos assim, o caso isolado mais comum que vem para cá seriam aqueles que precisam perder peso. Porque essa dieta, ela soma somente 300 a 400 calorias por dia. Não dá a sensação de fome, é totalmente nutritiva e dispensa os medicamentos tóxicos. Quer dizer, junta tudo o que a pessoa quer. A pessoa se sente muito bem a partir do 3º dia, ela se sente com muita energia, muita disposição. Não tem fraqueza nenhuma, porque a alimentação é totalmente balanceada. E se ela acompanhar essa dieta com os tratamentos e com bastante exercício físico, não é? Ela realmente terá um resultado excelente. A pessoa pode perder facilmente, numa estada de 10 dias, digamos, ela perde facilmente entre 5 e 10 quilos do seu peso. Mas nós tivemos alguns recordes que foram fantásticos. Por exemplo, que eu estou me lembrando agora, era um rapaz de 26 anos de idade. E ele pesava 120 quilos e o peso ideal dele seria de 80. E a esposa estava começando a reclamar, dizendo que ele estava excessivamente fofo.